questão número 5 é um exemplo de dipolo elétrico, tá? Ele fala assim: um dipolo elétrico consiste de uma carga pontiforme positiva mais Q no eixo X em X igual a mais L sobre 2. E uma carga pontiforme negativa menos Q no eixo X em X igual a menos L sobre 2. Determine o potencial no eixo X para X muito maior do que mais L sobre 2 em termos do momento de dipolo P, ele está em negrito porque ele é uma grandeza vetorial, tá? Que é L, I, né? Que é a orientação ali do vetor, né? Momento de dipolo. Lembra que o momento de dipolo aponta da carga negativa para a carga positiva e o dipolo possui duas cargas iguais de sinais contrários com uma pequena distância entre si. Tá? Então, eu quero calcular o potencial numa distância bem maior do que a distância entre as cargas do meu dipolo. Tá? Na verdade, ele me posicionou ali, né, no eixo X ainda. Então, vamos calcular. Então, para resolver o exemplo 5, eu vou fazer um sistema de coordenadas aqui, ó, um plano XY. E aí eu vou ter essas posições aqui, ó, mais L sobre 2 e menos L sobre 2. Em mais L sobre 2 eu tenho a carga positiva e em menos L sobre 2 eu tenho uma carga negativa. Então, em vez de chamar de Q1 e de Q2, eu vou chamar de Q mais e de Q menos, tá? E aí eu quero calcular o potencial no eixo X, numa distância muito maior do que mais L sobre 2. Então, tá à direita aqui, ó, uma distância X, aqui uma posição X, bem longe aqui desse L sobre 2, tá? Então, eu não sei exatamente o valor, eu vou colocar o meu ponto aqui onde eu vou calcular, tá? Que esteja uma distância X, e eu sei que esse X tem que ser depois, eu tenho que levar em consideração que ele seja muito maior do que mais L sobre 2, tá? O meu potencial no ponto em questão aqui, como qualquer outro cálculo, se eu tenho duas cargas, eu tenho que somar, né, dois potenciais. Então, meu potencial total é a soma algébrica dos potenciais da carga positiva e negativa, né, que é o V1 mais V2, que eu chamava antes. O potencial das cargas positivas da positiva e da negativa, tá? Então, eu vou abrir a fórmula. A fórmula é a mesma, tá, que eu usei nas questões anteriores, onde eu tenho a carga negativa e a distância entre a carga negativa e o ponto, tá? E aqui eu vou ter a carga positiva e eu tenho que levar em conta a distância entre a carga positiva e o ponto em questão, tá? Quem são esses valores, então? Vamos abrir melhor. 1 sobre 4πε0 eu ainda vou deixar aqui, só para eu substituir o que é Q menos, R menos, Q mais e R mais, tá? Q menos, a carga negativa é menos Q, o valor dela, na verdade, né? A distância entre a carga negativa e o ponto, se isso aqui tudo vale x, a minha distância entre a carga negativa e o ponto é tudo isso aqui, ó. Se isso aqui vale x e aqui é menos L sobre 2, é porque esse tamanho aqui é L sobre 2. Então, tudo isso aqui vale x mais L sobre 2, tá? Essa é a minha distância entre a carga negativa e o ponto aqui onde eu estou calculando, que tem que estar depois do mais L sobre 2, tá? Então, mais o segundo termo ali, 1 sobre 4πε0, carga positiva vale mais Q, né, Q. E a distância entre a carga positiva e o ponto, ó, minha carga positiva está aqui e o meu ponto está aqui.
Se x é a distância lá da origem, a distância entre a carga positiva e o ponto vale x menos esse pedacinho, e esse pedacinho tem L sobre 2 de tamanho. Então, aqui é x menos L sobre 2, tá? Então, como que eu faço esse cálculo? Eu vou colocar em evidência esse 1 sobre 4πε0 para vocês enxergarem melhor, ó. Aí eu tenho, esse aqui é o termo negativo, então ainda vou colocar esse aqui na frente, ó. Que x menos L sobre 2 menos que x mais L sobre 2. Então, eu posso, o denominador não é comum, né? Não são iguais, então eu posso tirar o mínimo múltiplo, que seria a multiplicação desses dois termos. Se eu multiplicar esses dois termos, vai dar o quadrado desse menos o quadrado desse. Então, eu fico assim, ó, 1 sobre 4πε0, o mínimo múltiplo, então, é x ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Quando eu dividir aqui, vai sobrar esse positivo, multiplicando o quê? Vezes Q. Menos, quando eu dividir aqui, vai sobrar o termo negativo vezes o quê? X menos L sobre 2 vezes Q. Né? Então, abrindo melhor, eu tenho 1 sobre 4πε0. No denominador, eu vou ter x ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aqui em cima, eu vou ter Q vezes x, né? Menos, aliás, mais Q vezes L sobre 2, menos Q vezes x, menos, né, vai dar mais Q vezes L sobre 2. Então, ó, QX, simplifica, e esse aqui vai dar 2 vezes esse termo, né? QL sobre 2 mais QL sobre 2 é QL. Então, V é 1 sobre 4πε0, QL dividido por x ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso aqui já é um resultado, tá? E QL, ó, é o meu momento de dipolo. Posso trocar isso aqui ainda, né? Pelo P. Só que esse resultado é para x maior do que L sobre 2. Eu ainda não fiz uma consideração que x é muito maior do que L sobre 2. Eu só coloquei o ponto além ali, ó, do L sobre 2, tá? Se x for muito maior do que L sobre 2, o que vai acontecer? Olha aqui esse denominador aqui, ó. Se x é muito maior do que L sobre 2, x ao quadrado vai ser muito maior do que L ao quadrado sobre 4. Concordam comigo? Então, nesse denominador, esse termo aqui, ó, praticamente não existe. O que vai acontecer é que meu potencial vai ficar assim, ó. 1 sobre 4πε0, aqui era o P, né, que o QL tá aqui. Momento de dipolo, dividido por, esse termo é como se ele fosse zero. Ele é desprezível perto do x ao quadrado. Então, essa é a minha relação do potencial para uma posição x muito maior do que L sobre 2. Tá? Então, era 1 sobre 4πε0 QL dividido por x ao quadrado. Ficou, só que aí, em vez de QL, né, eu coloquei momento de dipolo, ficou uma fórmula até parecida com algumas fórmulas que a gente já conhece.